Falando em presidente Jair Bolsonaro, a gente começa aqui o nosso informativo desta manhã de sexta-feira para falar do presidente, porque após voltar da sua viagem pela Europa, o presidente da República deve sobrevoar a cidade de Petrópolis, que foi atingida por fortes chuvas na noite de terça-feira. A visita ao local da tragédia vai acontecer na manhã de hoje e o presidente, inclusive, estará acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e de outras autoridades. Flávio Bolsonaro disse que estaria ao lado do seu pai na visita. A comitiva sobrevoará as áreas mais afetadas, visitará o Centro de Operações do Governo Federal e irá participar da reunião com o prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo. Depois disso, Bolsonaro deverá falar à imprensa. Olha, nesta quinta, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública e a previsão é de que recursos voltados para o atendimento à população e o restabelecimento de serviços sejam repassados ainda hoje. Até o momento foram identificadas 110 vítimas fatais e mais 100 desaparecidos. E novas pancadas de chuva atingiram diversos pontos de Petrópolis no início da noite de ontem. Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil, por volta de 18h50, um intervalo de 1 hora, houve registro de mais de 60 milímetros de água. Agentes da Secretaria do Corpo de Bombeiros interditaram ruas em função de inundações. Inclusive, a Companhia de Trânsito e Transportes também interditou trechos da Estrada da Saudade e de pelo menos 3 outras ruas. Em razão da situação de emergência, as buscas por vítimas foram temporariamente suspensas durante a noite e devem recomeçar nesta manhã. Bom, esse caso de Petrópolis chama a atenção do descaso, dos governantes. Em 2011 teve uma catástrofe parecida com essa e ali os políticos prometeram ações preventivas, tirar as pessoas desse roteiro do risco, que se eles ficam ali nas encostas, então sempre tem esse risco. Aí depois de 2013 teve de novo um incidente semelhante e de lá para cá são 9 anos e absolutamente nada. Essa semana o governador do estado do Rio de Janeiro disse: daqui nós vamos resolver definitivamente. A gente espera exatamente isso. E eu sempre olho o lado que nós podemos aprender com essas catástrofes. Qual que é esse olhar? Um alerta aos prefeitos, porque por mais que a gente fale do governador, fale do presidente da República, são os prefeitos que vivem na cidade e eles têm que criar condições para proteger os seus. Mas não depende só de dinheiro da cidade. Obviamente que não, mas você tem que ter projetos. Vamos pegar o caso aqui de Bauru. Nós sabemos que frequentemente o problema está ali nas Nações Unidas, nós sabemos que isso pode acontecer, e aí se não fizer um trabalho de buscar verba no governo do estado e federal, todo ano vai ter as enchentes e felizmente nós não estamos tendo vítimas com gravidade ou até mesmo mortes, mas já tivemos. Então, se nós não olharmos para esses fenômenos, para essas catástrofes, levando em conta que há uma mudança ambiental forte, porque o que provocou ali foi uma tromba d'água nunca antes visto, Então, mas se não trabalhar na prevenção daqui para frente, corremos o risco de reprodução desse modelo em várias localidades no Brasil. Aqui em Bauru, as recentes chuvas só não foram mais graves porque nós não tivemos vítimas, mas nós entramos no noticiário nacional pelo volume, pela intensidade e até o transtorno que causou ali, por exemplo, na Rodrigues Alves. Então, políticos de plantão têm que fazer trabalho preventivo. Olhem a gravidade da não ação no tempo certo. 110 pessoas mortas e ainda tem muitas soterradas. E não adianta vir agora, nós vamos saber, vamos fazer aquela coisa. Depois que a porta estourou, não adianta você botar a chave. Então, alerta, inclusive, a prefeita Sueli Rosim. Verifique em Bauru os pontos graves, faça um inventário, chama a Defesa Civil e monte um plano de ação para não amargar no futuro problemas semelhantes. Muito bem, 6 horas mais 16 minutos, 6h16. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que, a despeito dos barulhos gerados pela democracia brasileira, o governo federal promove uma revolução silenciosa. Abrimos aspas, então, aqui para o ministro da Economia. A democracia do Brasil é barulhenta, todos nós podemos concordar, mas este governo alcançou resultados que, dada a pandemia global, são nada menos do que uma revolução silenciosa.
Em um vídeo exibido em uma reunião do G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo, que ocorre na Indonésia, Guedes afirmou que o país soube enfrentar a pandemia da Covid-19 e avançar com a economia ao mesmo tempo. Enquanto lidamos com o vírus, mantivemos nosso foco na sustentabilidade fiscal e nas reformas estruturais necessárias para uma recuperação econômica sustentável. Nosso objetivo é transformar o Brasil em uma economia de mercado aberto, sustentável e de consumo massivo, afirmou Paulo Guedes. Olha, na gravação com um pouco mais de 3 minutos, o ministro elencou uma série de ações do governo, como a distribuição de auxílios para 68 milhões de pessoas e a formação de 11 milhões de contratos do Programa de Preservação e Emprego. O chefe da equipe econômica ainda falou sobre investimentos contratados para o país, com uma série de regulamentações, e destacou o compromisso de aporte de até 150 bilhões de dólares nos próximos anos. Guedes também mostrou índices da economia em 2021, com uma previsão do crescimento de 4,7% do PIB, o Produto Interno Bruto, e também a queda da taxa de desemprego para 11,6% e o corte dos gastos públicos. Abre aspas então novamente aqui para o ministro. Estes são os fatos que poucas outras economias conseguiram igualar. O Brasil vai continuar surpreendendo positivamente. As previsões pessimistas têm constantemente se provado erradas. Fecha aspas, disse então Paulo Guedes. Café. O Paulo Guedes, ele tem perdido prestígio junto ao governo porque ele tem que também atender a ala política do governo. Nós estamos num ano de eleições, né? E o Bolsonaro e a sua equipe de assessores são loucos para furar teto do gasto, né? Ter benécias sem mostrar fonte de receita, sem corte de gastos, inclusive. Então isso tudo tem que ter um balizador. E o Paulo Guedes está cumprindo o seu papel. Ele tem razão, ó. Você pegar as previsões para o ano de pandemia, que 2020, todo mundo no mercado projetava uma queda do PIB de 10%. Fechou o ano com uma queda de 4,1%, muito acima do desempenho do que outras economias. Para o ano passado, todo mundo falou que a economia ia patinar, que não ia dar certo. A prévia do PIB, que é calculada pelo IBCBR do Banco Central, apontou 4,5% de crescimento e o IBGE trabalha com 4,7%. Além disso, o desemprego realmente caiu. O Brasil gerou 2.700.000 vagas de empregos formais, mas tem problemas estruturais. A inflação é verdadeira, corrói o poder de compra da população, né? Mesmo com o reajuste do salário mínimo, ele ainda é muito baixo, e tem outros desafios fiscais pela frente. Agora, dizer que está tudo ruim, está tudo, né, indo por água abaixo também é um exagero. Pega aqui a vizinha Argentina, que fechou agora com uma inflação acima de 50% em 12 meses. A inflação nos Estados Unidos bateu 7,5%. Então é um fenômeno mundial. Agora, não dá para você explicar numa live com questões técnicas tudo isso para o cidadão médio. O cidadão médio está querendo saber o seguinte: a hora que eu for ao supermercado, eu estou pagando mais ou estou pagando menos? Eu tenho energia elétrica, quando vem a conta, ela está dentro do tamanho do meu bolso? Quando eu vou num posto de saúde, ele não quer nem saber se isso é Bolsonaro, se é Suelen, se é Dória, ele quer saber que o posto de saúde esteja funcionando. Nós vamos trazer aqui no noticiário que está faltando medicamento ali. Ele liga imediatamente aos políticos. Então, a economia tem que entregar mais. De qualquer maneira, foi dado um grande e importante passo. O Paulo Guedes tem um papel muito importante esse ano: segurar o ímpeto populista de Bolsonaro. Em que sentido? Sem aventura fiscal. É isso que tem que ter, um controle rigoroso do orçamento para que esse câmbio fique comportadinho, efetivamente a inflação caia e os agentes econômicos possam empreender. Se ele conseguir fazer isso, pode chegar ali próximo a outubro entregando muito mais do que a economia está entregando hoje. Agora são 6h mais 20, 6h20. O ministro da Economia, ou melhor, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, abraçou o discurso agora de candidato bolsonarista ao governo de São Paulo e resolveu então fazer promessas de campanha já, viu, Cafeu? Embora ainda ocupe um cargo público. Em 2 horas de discurso, Freitas prometeu privatizar a Companhia Estatal de Saneamento Básico, a Sabesp, caso seja eleito, e criticou os sucessivos governos do PSDB no estado. O ministro, ainda sem partido, deve filiar-se ao PL e deixar o cargo até abril para disputar a eleição. Olha, lembrando que a Sabesp tem um capital aberto e ações listadas na B3 e também na Bolsa de Nova York.
mas o governo de São Paulo ainda controla a empresa, detém 50,3% do capital. No ano passado, a Companhia de Água e Esgoto teve um lucro líquido de 1 bilhão e 740 milhões de reais de janeiro a setembro. O Tarcísio criticou a decisão de governos tucanos do estado de prorrogar contratos de concessões rodoviárias. A gestão de João Dória, do PSDB, prorrogou no ano passado o contrato da Eco-Rodovias para operar o complexo Anchieta Imigrantes, por exemplo, né, até novembro de 2033. O investimento adicional no período será de 1,5 bilhão de reais. Olha, segundo Freitas, falta criatividade para criar mecanismos de autofinanciamento no metrô à gestão Dória. O ministro, que foi elogiado o tempo todo por Rafael Ferri, que é um influenciador digital próximo a Bolsonaro e chamado de candidato por diversas vezes, embora ainda ocupe um cargo público. Apenas no final do evento, após 2 horas, Freitas então disse que não pode ainda ser chamado de candidato. É verdade, né? Tá todo mundo. O Lula está em campanha, o Bolsonaro está em campanha, o Moro está em campanha, tá todo mundo. Não tem como dizer, ele não é ainda, não pode. Tá todo mundo dando uma dribladinha aí. É um bom nome para o governo do estado de São Paulo, né? Precisamos entender o Tarcísio, que é o homem da infraestrutura do país, qual é o traquejo que ele tem com a política, né? Porque governar um estado não é simplesmente cuidar da infraestrutura, é importantíssimo, e se fizer isso já é um bom caminho, mas tem que lidar com a saúde, tem que lidar com o funcionalismo público, com a educação, com as universidades, tem que ter esse olhar regional. Então tem muitas demandas, né? Que com o passar do tempo nós precisamos entender a que veio efetivamente o Tarcísio de Freitas, mas que cria um cenário novo na sucessão aqui, cria. Por sinal, viu, Bizarra, há uma discussão em relação à definição do Geraldo Alckmin. Nós vamos falar um pouco dele aqui, mas depende do posicionamento dele para que haja arranjos aí em relação à sucessão. Por exemplo, a candidatura do Márcio França, que é outro pré-candidato importante aí. Tem o Rodrigo Garcia, o Márcio França, agora o Tarcísio de Freitas, e outros nomes surgirão. Tem o Poit, né, que é do Partido Novo. Então tem muita coisa para acontecer ainda, e o mosaico das eleições ainda não está definido. De qualquer maneira, insisto, Tarcísio de Freitas, um bom nome para a sucessão aqui. E por falar do Alckmin, vamos falar nele, né? Encontro com representantes de centrais sindicais na manhã desta quinta-feira, o ex-governador Geraldo Alckmin voltou a dar sinais de sua aproximação com o ex-presidente Lula e fez elogios ao petista. Pois é, viu, Café? Olha, segundo interlocutores, o Alckmin disse que vai se filiar a um partido já em março para que possa ser vice na chapa, que deve lançar então Lula candidato a presidente da República pelo PT. Abre aspas aí então para a fala do Alckmin. O Lula é uma personalidade experiente, que conhece todos os problemas do país e tem condições de tocar o barco. A decisão, né, sobre essa filiação ao novo partido deve sair no próximo mês e a gente vai então resolver, disse o Alckmin, de acordo com os aliados ali que foram ouvidos pela imprensa. Ainda segundo interlocutores, Alckmin também destacou a importância do fortalecimento da democracia para a recuperação da economia do país e na necessidade de geração de emprego e renda. Após deixar o PSDB, o ex-governador tem até o dia 2 de abril para a escolha do seu novo partido. No entanto, Alckmin esteve ao lado do presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, o Ricardo Patá, que é integrante do PSD e um dos entusiastas da filiação do ex-governador para o partido do ex-ministro Gilberto Kassab. Alckmin não descarta o PSD, embora nos últimos dias tenha se aproximado do PV como reação a um impasse que envolve a aliança entre PT e PSB em São Paulo. No estado, os dois partidos têm pré-candidatos ao Partido dos Bandeirantes, o ex-prefeito Fernando Haddad e o ex-governador Márcio França. Você não tem o vídeo aí do Alckmin nas eleições, né, passadas, em que ele fala que o Lula ia voltar à cena do crime. Mas isso está na internet, no YouTube, girando, em todo lugar. É uma contradição, né? Porque tudo bem, as pessoas mudam, mas no caso do Lula não mudou, né? Ele ficou preso, só foi solto por uma ação, vamos dizer, orquestrada, né? Do tribunal, do Superior Tribunal Eleitoral, não, do Supremo Tribunal, e agora o Alckmin se alia exatamente a ele. O Alckmin está nessa dúvida porque, dependendo da composição, prejudica a candidatura do Márcio França. A saída, vamos dizer, mais normal para que tudo possa se resolver e fortalecer a candidatura do Fernando Haddad é que o Alckmin se filie ao PV, que é o Partido Verde.
Aí ele fica mais tranquilo para essa composição. É impressionante como o Alckmin mudou. A minha pergunta é a seguinte: aqui em Bauru nós temos um ex-deputado que é amigo íntimo do Geraldo Alckmin, inclusive em momentos mais agudos, emprestou dinheiro até para o Alckmin, chama-se Pedro Tobias. A pergunta é: Pedro Tobias vai entrar de cabeça também no mundo lulista? Vai também manchar sua biografia? Estou muito curioso para saber como é que vai ser o comportamento de Pedro Tobias se a candidatura a vice de Geraldo Alckmin se confirmar. Aí temos que tirar o tubo. Muito bem, 6h mais 27 minutos, falamos da política nacional aqui no Cidade 360, nesta manhã de sexta-feira. Obrigado a você pela audiência e pela preferência. Oi, Cafeu. Antes da gente entrar aqui na prestação de serviço, vale a pena destacar também o discurso de saída, né, do Barroso ontem do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi muito duro, um posicionamento para um ministro da Suprema Corte muito, vamos dizer, discordial, porque ele escreveu para o Bolsonaro. Cada palavra, cada parágrafo direcionado, dizendo que ele era contra a democracia, de fake news, de uma série de coisas. Isso não se faz com um poder, ainda mais alguém que foi eleito pela população. Eu posso não gostar do Bolsonaro, posso amar o Bolsonaro, posso odiar o Bolsonaro, pouco importa, mas ele teve mais de 50 milhões de votos, ele tem um mandato legítimo. Você questiona se ele vai entregar o que ele prometeu ou não, então aí lá na urna você volta. Agora, um ministro do Supremo, ele é indicado e ele é escolhido pelos seus pares depois, lá no Senado. Ou seja, é uma eleição indireta e vai cantar de galo numa saída, é um desrespeito. Se o sentido fosse contrário, ou seja, se o Bolsonaro tivesse falado qualquer coisa do Barroso na forma com que ele falou ontem, hoje já teria aí um chamamento para explicação. O respeito à independência dos poderes ainda está em pleno vigor no país. Que sirva de alerta.